Salve, salve, galera! Mais um episódio iniciando no Container Podcast. E hoje eu estou aqui com o meu parceiro, ele é engenheiro civil, ele é CEO da construtora Carvalho Construções e Engenharia, e ele constrói a casa desde a fundação até o acabamento, ele entrega a chave na mão. Além disso, ele faz reformas. A gente vai bater um papo aqui, falar um pouco sobre network, falar um pouco dos desafios do dia a dia dentro de uma obra. E eu tô aqui com meu parceiro, Gustavo Carvalho. E aí, Gustavo? Fala, João. Beleza? Prazer imenso estar aqui. De verdade, a sinergia que eu cheguei aqui, como fui recepcionado, muito obrigado. Obrigado pelo convite, por ter lembrado. E eu vou falar, é um podcast de sucesso. Legal. Eu vou te falar, torço muito para que você prospere cada dia mais e que eleve o seu nível cada dia mais. É isso aí, amigo. Essa é a intenção. A gente está iniciando algo que nós estamos fazendo de uma forma muito organizada para que realmente cresça e a gente consiga ajudar o máximo de pessoas possível. E por isso que quando eu vi o seu perfil no Instagram, conheci o Gustavo através do Instagram, a gente já frequentou alguns eventos em comum, mas eu não tinha tido a oportunidade de conversar com ele. Encontrei ali o perfil dele, achei bem interessante. A gente não traz qualquer pessoa aqui, a gente olha o trabalho antes, conversa, a gente conhece muitas pessoas, sempre pergunta para um ou para o outro se realmente é uma pessoa que vai valer a pena, e a gente teve boas indicações, por isso que você está aqui. Muito obrigado, e eu vou te falar, nós vamos falar de coisas aqui que na profissão, você como eu, como já ouvi aqui hoje nos bastidores, nós não massageamos ego de ninguém. Nós só fazemos o que precisa ser feito e de qualidade e para ter retorno também. É isso aí. E quando eu te convidei, você estava viajando, né? E aí? Como foi a viagem? Descansou bastante? Cara, eu tava em Porto Feliz, lugar que eu gosto. Caramba! Eu gosto de Porto Feliz. Porto Feliz é uma cidade onde meu sogro, meus parentes são de Porto Feliz. E aí eu tava viajando. Longe, né? Quantos quilômetros? Dá 200 quilômetros, mais ou menos. É pertinho. Aqui, É pertinho, perto de Sorocaba. Perto de Sorocaba. Perto. No 99 da Castelo ali, você entra e já tá na cidade ali. Deu pra dar uma descansada, final do ano. Deu, e aí eu tomei a iniciativa sabia que você corria, né? Falei, cara, eu vou me arriscar nisso aí. Mas graças a Deus eu já são 6 quilos a menos. Que bacana. Fechei a boca, parei com o refrigerante. Bacana, tô aí. Cara. Aquilo que você observa que é bom, você adquire pra vida, replica, e uma hora começa a dar certo. Vou te falar uma coisa aqui que talvez você não saiba. Eu vi um history seu, eu acho que dia 1º de janeiro. Se eu estiver enganado, você me corrige. Foi dia 1º. Dia 1º de janeiro, olha como são as coisas, tá? Eu já pratico atividade física a vida inteira, nunca parei e tal. Mas como eu tava falando pra você nos bastidores, são altos e baixos. A gente nem sempre tá com uma energia boa pra fazer aquele tipo de atividade. E dia 1º de janeiro eu tava deitado. Aí eu tô lá no Instagram, eu vi um history seu. Aquele history me motivou. Você tava ali, aí você falava, ó, tô recomeçando, algo assim, né? Não vou me lembrar. Sim. Estou aqui, galera, tô recomeçando, dia 1º, etc e tal. Então, acho que isso é muito importante, cara, porque às vezes você não sabe, você tá motivando alguém. Sim. E ali eu olhei e falei, caramba, o cara tá lá, eu também vou ir. Eu acho que era de manhã, logo cedo. Sim, era mais ou menos umas 10 horas, mais ou menos. 10 horas. Eu durmo cedo e tal, né? Família, e dormi era meia-noite, não viajei, tava em casa, mas eu treino no meu prédio. Por quê? Eu encontrei essa facilidade para eu poder ter uma disciplina. Sim. Eu tinha dificuldade de sair para uma academia. Pra academia. Aí eu me organizei para treinar ali no prédio. Tava aberto, dia 1º. Eu desci, fiz meu treino. Eu falei, cara, é isso, é sobre isso. A gente precisa mostrar para as pessoas se motivarem, cara. Sim. É porque assim, na verdade, se você não tem um equilíbrio emocional, espiritual, não adianta você pegar uma obra e falar que vai ter qualidade. Sim. Porque se você não tem um ritmo, não tem uma constância, né, de fazer uma atividade, quantas vezes eu não tentei e parei? Eu sou sócio investidor de academias, porque
Eu sempre paguei e não ia. Agora eu tô com constância e assim, ó, hoje eu me cobro. E aí a disciplina me faz ir. Porque eu me olho todos os dias no espelho e falo, será que realmente não é pra ir ou é pra ir? E aí eu não vou pra mostrar pros outros. Sabe por quê? Que já me perguntaram assim, João, é interessante você falar sobre stories que vai desmistificar algumas coisas. Já me perguntaram assim, se você não posta, você não emagrece? E aí eu fico me perguntando, por que a pessoa me perguntou isso? Será que eu posto e incomodo ela que tá parada, sem fazer nada, procrastinando sempre, e aí não quer ir pra academia e tá incomodando ela? Ou é porque tá motivando ela a fazer aquilo que ela não fazia? Cara, tem que mostrar, se possível, na intenção de você ajudar alguém, Sim, né? Às exatamente. vezes, e isso é assim, tem aquela questão de quando você tem um compromisso social, né? Sim. Passou aqui uma pessoa que eu aprendi muito com ele, que foi o João da ICF, não sei se você Não, conhece. gente boa demais, João Eita, Glória. Parceiro demais, João. Eita, Glória! Eita, Glória. Um abraço pra você aí, você tá nos Estados Unidos, mas em breve nós estaremos juntos, A João. única empresa que tem Datec para financiar, para fazer obras financiadas com EPS. A única empresa no país é eles. Sério, cara? São eles e, assim, já falei de EPS, você vai ter oportunidade de ver, mas a única empresa no país que tem Datec são eles. Não, não existe outro. Ele comentou aqui, eu não entendia Eu muito faço do assunto. eu faço obras financiadas, né? Então, todas as obras financiadas a gente sabe quem é e quem não é. E ele é a única empresa que tem Datec. Que legal, cara. Ele tá com um projeto grande, Minha Casa Minha Sim, Vida, sim. fazendo. Eu estive segunda-feira lá no escritório dele em Alphaville, falando com o sócio de São Paulo, que é o outro Sim. João. Isso, outro João. E ele tava me explicando ali, é um projeto grandioso, cara. Excelente. Um projeto grandioso. E o João fala sobre o compromisso público, né? Compromisso público. Ele falou, vamos fazer aqui um compromisso público e tal, é sobre aonde você quer estar daqui a um ano. E eu vou aproveitar aqui esse gancho que você deu, acho que eu posso Sim. te ajudar, Sim, sim. porque eu quero o seu bem, eu quero que você esteja melhor daqui a um ano. E você já está melhor do que o dia 1º de janeiro, né? Já, com certeza. Já foram 6 quilos, 6 não é quilos já. fácil, Não. não é fácil. E eu vou te perguntar, daqui a um ano, como você vai estar? Olha, eu pode ter certeza que eu vou estar com 80 quilos e eu vou estar te chamando para fazer um triatlo. Então vamos fazer o desafio aqui? É um compromisso público. Estou fazendo aqui, o Olha, João fez eu fazer esse compromisso. Vou chegar em 80 quilos e fazendo um triatlo, bike, natação e corrida, porque eu vou te falar, tem me ajudado muito. E não é só sobre a questão de ajudar a mim mesmo, mas é a questão, me ajudou na ansiedade, disposição, autoestima. Até a autoestima estava baixa. Tudo muda, Tudo cara. muda. E assim, a rede social, muitas vezes ela mostra uma coisa que por trás, quando você desliga a câmera, você fica até desmotivado. Porque aí você olha e fala, olha o meu tamanho, eu preciso fazer alguma coisa. Aí você às vezes chega em eventos, você vai se comparar e você fala, cara, eu preciso realmente ter uma mudança. E o cliente, cara, vamos falar, quando você chega para atender um cliente, nós não estamos falando de estética, né? Sim, não estética. Mas você coloca uma roupa, você está se sentindo bem, você vai atender um cliente, você já passa uma outra segurança. Visão. Exatamente. Segurança. Eu tava falando com um amigo meu, Bruno, conhece o Bruno Braza? Sim, conheço. Bruno Braza também tá nesse movimento, ele veio aqui e ele falou isso pra mim. Eu coloquei um terno, eu me senti melhor, eu emagreci. E eu falo, é bacana, Bruno. Eu também vivo isso, tá? Eu vivo hoje eu tô numa fase assim, eu já estive bem mais acima do peso, hoje eu estou numa situação mais confortável, mas eu quero sempre estar melhorando. Sim. E eu vivo constantemente nesse desafio. Eu gosto de comer doce, então eu evito comer o doce. Eu gosto de refrigerante, eu evito tomar o refrigerante. Eu não tenho costume, eu não tenho a vontade de estar bebendo água o tempo todo, Sim. mas eu sei a importância da água e eu acabo bebendo. E tudo muda, cara. E engraçado, eu gravo aqui toda quarta-feira. E, curiosamente, eu não bebo mais água aqui no podcast. Quando eu chego na quinta, eu tô me sentindo melhor, porque água é vida. A água é vida. A água, ela ajuda 100%. E pra gente que... Vamos beber uma água até. A gente é pancado o dia todo, né, João? Exatamente. Às Vamos vezes falar agora, né, sobre a obra. Exatamente.
Para você ter ideia, eu ingressei em obra em 2016. 2017 para 2016 para 2017. Foi depois de se formar ou você já estava ali? Antes de eu me formar, eu já trabalhava na área, porque eu fui fazer um estágio. Antes de tudo, eu era garçom. Então, Sério? assim, não tinha relação nenhuma com engenharia, Com nenhuma obra? com obra. Eu nunca nem tinha pisado numa obra. Que curioso, E cara. aí, assim, a minha história, ela sempre foi de pancada atrás de pancada, sempre foi coisa. Porque, assim, ó, eu vim de morador de rua a empresário. Sério, Então, você chegou a morar na rua, eu cara? morei na rua. Eu, com 16 anos de idade, eu dormi na Praça da Sé. O banco que Caramba. tem de frente à Praça da Sé, que você olha pra Conheço, porta. já fui lá muitas vezes, Então. porque eu fazia parte de uma ação social que a gente ia lá levar sopa, Sim, né? essas sopas aí da perua, Eu já sopas estive do lá, carro, cara. eu comi várias vezes. Sério, ela. cara? Que loucura. Várias vezes. Pode ser que a gente já se encontrou em outros lugares. Exatamente, é o que eu falo. Que As loucura, pedras sempre cara. vão se Nunca encontrar. imaginei isso. Então, e aí, assim, o fato de ser um ex-morador de rua sempre me dificultou, porque eu, com 1 mês de idade, minha mãe me abandonou. E aí, alienação paterna e materna são essas coisas que me fizeram falta, me tiveram déficits na vida. Com certeza. Eu tive problema de complexo de inferioridade. É o que você perguntou, mas você chegou ali, estava aguardando e tal, você não ficou... Hoje eu não tenho mais isso. Antigamente eu acho que algo comigo ou que eu fiz e vou embora. Já me sentiria mal. Exatamente. Então isso, essa conexão com mudanças e com força de vencer, de querer vencer. Cara, eu 16 anos eu morei na rua, fui morar no albergue. Do albergue eu me virei, fiquei sem roupa, sem nada. Fui arrumar um serviço, arrumei um serviço, tive oportunidade, porque aí fala que Deus preparou as pessoas para me ajudar de uma forma correta. As pessoas me ajudaram, eu voltei a estudar, voltei a fazer aquilo que eu gostava, que era estudar. Conheci minha esposa, fui trabalhar como garçom e minha esposa falou, cara, você é muito inteligente para não estudar. Então vai estudar, faz alguma coisa que você gosta. Para você ter ideia, por coincidência, eu ia estudar educação física. Eu tenho um amigo chamado Thiago Antunes, ele é personal. E ele falou, não, vai fazer educação física. Mas imagina eu hoje fazer educação física. Eu falei, não, cara, eu quero algo que vá me conectar, que vá me levar ao nível, porque da onde eu vim e aonde eu quero chegar, eu quero ir muito além. É por isso que eu falo para todas as pessoas, o seu momento não te define. O seu momento não te define. Muitas vezes, às vezes, você que está olhando aí, está escutando isso como telespectador, o seu momento não te define. A situação que você está agora não é a situação que você vai ficar pro resto da vida. Apenas um momento que você tem que passar. O processo é necessário. Isso é fato. Você vê que legal, cara. É uma coisa que eu gosto de falar muito aqui quando eu percebo essa situação. Ambiente, você estar com as pessoas certas, né? Talvez você falou assim pra mim. A minha esposa falou pra mim, eu era garçom. A minha esposa falou pra mim. Você precisa ir para o próximo nível. Em Sim. outras palavras, né? Exatamente. Sua esposa falou, talvez em outras... Vou resumir aqui e falar de uma outra forma. Não desrespeitando ou menosprezando aí a profissão de garçom, que é muito importante. Sim, Mas talvez ela olhou para você e falou assim, Gustavo, você não nasceu para ser um garçom. exatamente. Você precisa elevar o nível. E ambiência é tudo. Se você se conecta com pessoas que vão te escalar o seu negócio, não é só... É assim, ó, é como eu ouvi aqui hoje. Uma parceria, ela é de duas mãos. Então, ela tem que ser interessante para as duas partes. Você apenas tá ali para enfrentar os seus medos ou para... Ah, João, você vai me ajudar nessa parceria, mas tem que ser bom para você, porque se não for bom para você, também não é bom para mim. Né? Então, é o que eu já ouvi aqui. O Jefferson fez uma colocação muito bela. Quando você tem uma situação onde a sua diversidade está em 7 e o seu problema está em 3, você não consegue superar. Mas quando o seu problema passa a ser 3 e a sua superação está em 7, você consegue driblar e avançar para qualquer nível. Basta você querer.
Caramba, cara, passou um filme na minha cabeça agora, ele falando e você repetindo. Você entendeu? E Isso tá muito gravado, porque o momento que eu vou contar isso aqui. O momento que ele falou sobre aquilo, eu estava analisando um contrato de uma obra minha. E aí, nesse contrato, eu peguei algumas adversidades que eu vi durante o período da obra. E aí, na hora que ele falou, eu falei, cara, eu tô com um problema aqui, mas espera aí, eu vou deixar meu problema diminuir e a minha coragem vai avançar. Então, eu vou conseguir passar. E passei, fiz ali as análises que precisava fazer, as buildei o que precisava buildar e fui pra frente. caramba, cara. Você E vê aí é como- por isso que eu falo pra você. Você vai ser mencionado em lugares que você não espera. Seu nome vai ser falado em mesas que você nunca ouviu falar. Mas você pode ter certeza que o que você está fazendo está alcançando outras vidas. E o seu podcast hoje, eu não estou fazendo clichê aqui não, tá? Mas o seu podcast já é se comigo, na frase do Jefferson, na frase de outros convidados que já tiveram aqui, marcou, você imagina o que faz com uma pessoa que muitas vezes pode estar assistindo agora e está aí sem ao mínimo de motivo para alavancar, mas o seu momento não te define. Isso aí, você é uma prova viva, cara. Se eu já te admirava, eu passei a te admirar ainda mais, porque eu não passei pelo que você passou, tá? Mas eu consigo baixar o meu nível de consciência para tentar entender como um cara que de repente tá lá na Praça da Sé, dormindo na rua, e de repente hoje tá construindo casas, Sim. fazendo algo que eu, por exemplo, eu não posso dizer que eu tentei, mas é algo que eu sempre quis fazer e sempre tive muita dificuldade, que é essa questão de fazer obra financiada, Sim. tá? Aí acabei trilhando outros caminhos, né? Hoje eu atendo grandes construtoras, mas é algo que eu queria fazer. Queria não, sempre quis fazer, mas acabei seguindo outros caminhos na construção e você sabe que é algo bem burocrático. Agora eu vou te falar que ficou muito mais fácil, até porque os meios aí, eu tenho uma parceira, uma Débora Pesotti, aquela que eu te falei, Você comentou. e ela faz financiamento, cara, ela desmistifica. Financiamento, pode ver que até no podcast lá que eu falei pra você, você entende que o financiamento não é algo tão burocrático. Pra quem olha de fora, parece, mas não é. É algo que você precisa, sim, seguir uma linha tênue que realmente é daquela forma. Mas, cara, depois que você aprende o macete, Passou pelo fez processo, uma vai vez, embora. já era, acabou. Eu tô de olho já em um terreno. Não sei se você sabe, vai ter ali a praia artificial Sei. em São Paulo, Em né? São Paulo. Vão ter duas. Onde E- vai ter as ondas de surf lá. Surfistas. Exatamente. E eu já estou de olho em um terreno do lado. É uma casa, tá? Sim. Depois a gente vai conversar nos bastidores. Eu quero conhecer a Débora. Inclusive, quando você mandou para ela, eu pensei nisso. Eu falei, vou trazer ela porque eu sei que ela pode agregar para muitas pessoas, Muitas pessoas. inclusive para mim. Sim. E é uma casa, não tem a placa de vende-se, mas caiu no meu colo e eu olhei, eu fui lá, visitei, eu falei, cara, isso aqui é uma grande oportunidade. E se a gente consegue construir utilizando os recursos Da da Caixa. Caixa Econômica Federal, hoje eu já tenho a construtora, já tenho a mão de obra e não Sim. faço esse tipo de obra, eu acho que eu tô deixando dinheiro na mesa. E com certeza. Já parou pra pensar quanto dinheiro você deixou na mesa? Faz uma reflexão rápida cara, aí. eu tô há 11 anos fazendo obra, né? Então eu poderia já ter feito isso há muito tempo, mas tudo tem seu momento. Tudo tem seu tempo. E eu acho que a gente, quem sabe você vindo aqui, abre um novo acesso para Exatamente. mim, para você. É sobre isso que a gente fala, sobre E acesso. assim, ó, como eu vi aqui hoje, é sobre quebrar, né? A minha vida, ela tomou pancada a vida toda, velho. Então, tipo assim, quando eu fui pra engenharia, e aí eu achei que seria, nossa, agora peguei minha primeira obra, abri a empresa, pra você ter ideia, sem CNPJ, sem nada. Fiz um logo lá, aqueles logos gratuitos, todo mundo pega, faz lá um logo, cria um nome, e aí achei que já tava com sucesso. Agora eu sou empresário. Agora sou empresário. Só que assim, quando você tem base familiar e você aprende vários conceitos da vida, um dos conceitos que eu acho que todo mundo precisa entender e que a faculdade, nenhuma grade de faculdade aí tem, é que a empresa não, a faculdade ela não te ensina a ser empresário. Você vê curso de todos os tipos de curso, mas você já viu um curso para empresário? Empreendedorismo. Não tem. Eu ouço muitas pessoas falar e eu acho que pode até ser que já tenha
esteja tendo algum movimento. Sim. Mas até onde eu sei, não tem. Não tem. Um curso que E você... muitas pessoas reclamam. Exatamente. Por Sente quê? falta. O gerenciamento de crise que vocês estavam falando aqui há pouco, quantas pessoas você já ouviu falar sobre isso? Quantas pessoas te ensinou sobre isso lá no começo? Eu mesmo não tive isso. Então, no começo eu achei, e aí todas as vezes que eu peguei alguma coisa para fazer, e aí eu achava, cara, olha o tanto de dinheiro que eu tô ganhando. Só que assim, ou você aprende a poupar e ter no dia que não tá chovendo, porque assim, ou você faz uma cama e aprende a deitar, ou você simplesmente vai viver sempre rotulando. Hoje eu peguei uma obra, ganhei dinheiro, paguei meu salário e boa. Se você não fizer isso, você não eleva o nível. Às vezes, a maioria das pessoas acham que está prosperando, mas está no mesmo nível, só está afundando e quebrando a empresa. E foi isso que aconteceu. E aí, a primeira empresa quebrou, eu desfiz a sociedade, não deu certo a sociedade, por imaturidade, às vezes acho que até minha mesmo, que acho que sempre sonhei demais, vim de onde eu vim para onde eu comecei a chegar, eu achei, cara, é um outro ápice. E aí fui indo até que abri a Carvalho. E aí abri a Carvalho e falei, cara, agora eu tenho que dar certo. Ou dá certo agora ou não dá mais. Mesmo assim, ainda vim tomando as pancadas que, graças a Deus, agora eu tô bem estabilizado. Não tô rico, mas a minha meta ainda, daqui 2 anos, é virar milionário. Você tá no processo, cara. É isso. Uma coisa que você falou, se não der certo agora, não vai dar certo. Eu discordo em partes de você, porque assim, é um processo, cara. Às vezes a gente tá aqui, às vezes a gente tá lá em cima, e às vezes a gente tá aqui de novo, cara. Sim. Mas o importante é você não desistir e continuar. O Gustavo, ele morava na rua, na Praça da Sé. Hoje ele é engenheiro civil, dono de uma construtora. Você já está muito longe diante da onde você já esteve, Exatamente. cara. Claro que é aquela questão, a gente não vai se conformar, você quer mais, isso é elogiável, você vai trabalhar, você vai buscar, tenho certeza que Sim. você vai chegar. Uma prova disso quando eu convidei você falou, não, João, vou estar lá. Sim. Porque você está aqui, está mostrando sua cara, você está procurando estar em novos lugares, tendo novos acessos. Você já entendeu a visão. Sim. É só continuar, Gustavo. Só continuar que você vai chegar lá. E eu digo para todo mundo, quando eu falei para você que eu acho top e realmente eleva o nível da pessoa que está assistindo, eu sou muito fã de podcast. Eu assisto todos os podcasts com uma caneta e um papel do lado. Então tudo, pode ver que o do Jefferson me agregou. Sim. Não que os outros não. Tem anotações. Mas o que mais me marcou, e porque eu estava analisando o contrato, foi o que o Jefferson falou. Do contrato, eu lembro. Entendeu? Então, assim, são coisas que pegam. Agora, você imagina, quem não tem oportunidade e acha que a oportunidade nunca vai chegar, é porque não procurou outras ambiências, não procurou estar em lugares diferentes. Porque, João, quantas vezes eu ouvi quando eu era garçom? Vou te contar uma outra história que você vai cair. Eu fui influenciador da Feicom. E aí eu fui convidado tal para estar lá no lugar onde os influenciadores ia ficar, no lounge dos influenciadores. E eu sempre ouvi, eu não vou citar nomes, tá? Mas eu sempre ouvi de uma pessoa, cara, você não vai chegar, você não vai terminar a faculdade não, ué. Não vai conseguir. E quando eu estava no meio da Feicom, eu entrei com o diretor da Souvenir. Ele, eu não sei se era diretor, se era representante, mas ele me chamou para entrar lá dentro, para conhecer o stand deles. Quando eu entrei lá, tal, quando eu entrei, quem estava lá? Trabalhando de garçom, servindo suco. É louco. Eu tô falando sério, eu não tô brincando. Não. Tá falando sério, cara? Eu tava na Feicom. Eu tenho prova viva, eu tenho uma engenheira que trabalhou comigo, engenheira Kelvia. Você pode perguntar para ela, quem quiser aí, pode perguntar para ela. Que loucura, cara. Eu trabalhei como garçom no mesmo lugar onde esse cara era chefe. E o cara não acreditou em você. E ele não acreditou, e quando ele me encontrou ele falou, na Souvenir, ele olhou assim, sabe, aquele olhar de espantado? E aí ele falou, cara, olha aonde você chegou. E sabe qual é a sensação que eu fiquei? Eu, pra mim, agi normal, tá? Não é porque eu saí de onde eu saí, eu cheguei, que eu tenho que perder a humildade.
Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é que a soberba não leva ninguém a lugar nenhum. Ela vai te levar à ruína, mas a querer pisar nas pessoas, isso jamais. E aí eu olhei, cumprimentei ele, dei um abraço. Ele ficou constrangido de eu ter dado um abraço nele. E aí, igual eu falo pra você, você acha que eu teria que pisar em cima dele? Não, cara. É só um motivo pra ele mudar de ambiência, não eu. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, cara, ninguém vence a bondade. Não. Ninguém vence a bondade. Você poderia naquele momento ali não falar com o cara, você poderia naquele momento falar, lembra que você falou pra mim? Sim. Mas você simplesmente deu um abraço no cara. Então isso mostra que você realmente entendeu o que é a essência humana, né? Que ele não entendeu. Não. Porque esse tipo de coisa, cara, ninguém fala pra ninguém. Não, isso aí ninguém ensina, João. Ninguém fala Ninguém pra ensina. ninguém que você não vai chegar. Eu vou te falar mais. Eu lembro muito você falando da Praça da Sé. Eu lembro de uma história de um cara que era médico, cara. Ele era médico, isso nunca me esqueço. Eu estava lá, tal, e sabe quando você começa a conversar ali com... Você ficou lá, você Sim, sabe. sei. Tem pessoas lá que você fala, cara, não é possível que esse cara chegou aqui. Você fica se perguntando, né? Eu fico me perguntando. E ali eu tava ali dando a sopa, tal, e ele começou a conversar comigo. Aí eu falei, da onde que você é, tal? Olha, sou do Paraná, etc e tal. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu, curioso, fazendo pergunta, porque ele não chegou falando. Sim. E eu perguntando, o que você fazia? Ele falou, eu sou médico. Cara, eu falei, não é possível, cara. Você se questiona, né? Eu falei, e não é mentira, cara, porque aí depois ele falou assim, olha, eu fazia, aí eu comecei a conversar com ele falou que tipo de cirurgia ele fazia Sim. na época, não me lembro exatamente, mas eu lembro que era médico. Fazem muitos anos, e eu fiquei com isso na minha cabeça sempre. Então assim, não importa também onde você está, você tem que saber que, cara, amanhã ou depois pode acontecer algo na sua vida e você descer alguns degraus, né? O mundo capota. O mundo capota. O importante é você sempre fazer boas conexões, ajudar as pessoas, porque você não sabe o que pode ocorrer daqui a 2 minutos. Exatamente. Eu lembro que hoje, pra você ver, fui fazer um orçamento hoje. E quando eu entrei, João, cara, graças a Deus, hoje eu consigo suprir a minha casa, os meus filhos. Então, assim, meus filhos querem tal coisa, eu vou lá e compro. Então, tem boneca que às vezes a minha filha mesmo tem, que você fala, cara, é tanta boneca, é um baú cheio de brinquedo. E aí eu entrei hoje para fazer um orçamento, eu faço obras para um acumulador, para um cara que ele ajuda acumuladores. E aí, a obra onde eu estou fazendo é num bairro carente e próximo tem pessoas que também querem fazer obra. E aí, o meu pessoal, como tá lá, eu pedi, não, vai lá, vamos fazer um orçamento. E aí eu falei, não, eu mesmo vou, porque ela chamou, eu falei, não, eu vou lá. Cara, quando eu entrei na casa, João, sem brincadeira, cara, eu acho que Deus me levou naquele lugar hoje. Eu tenho quase certeza disso. Sabe por quê? Porque eu enxerguei e comecei a dar valor até nas bonecas da minha filha. Porque as crianças estavam brincando com uma bacia de água, João. Sem Cê é brincadeira, louco, cara. Isso é a coisa que eu tenho dificuldade para ouvir, mas você pode falar, porque eu tenho 2 filhas, eu sei. Estavam brincando com uma bacia de água e uma bonequinha, sabe aquelas bonequinhas que a gente compra, que é sentadinha, Cê é tem o louco, cabelo amarelo? sei. E elas brincando numa felicidade, João, sabe? O sorriso daquela menina, cara, me encantou. Eu tô com ele, eu tenho memória fotográfica, então eu tô com ele na mente. Eu vim no carro e, tipo, cara, eu escutando louvor, agradecendo, porque aonde eu cheguei, muitas pessoas têm o sonho de estar, mas E não precisa ir longe, cara. Vamos falar da gente. Você teve esse lance, né, de sua mãe não criar você. sim, Eu também vi de uma criação bastante pobre financeiramente, mas muito rica. Eu sempre falo de amor, de espiritualidade. sim, sim. Meus pais, graças a Deus, estão vivos, passaram por uma pandemia. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu já tive essa criação, uma boa criação, mas eu não tive brinquedos, cara. Sim. Não tive. E lembra que eu te falei que minha mãe me ensinou, ó, fica até arrepiado, que minha mãe me ensinou o lance da bondade? Sim, sim. Porque meu irmão mais velho tinha alguns brinquedos e eu não tinha. Talvez por ele, eu não entendo
O porquê hoje, tá? E também nunca fui atrás, mas eu fui o terceiro filho, eu imagino que ele foi o primeiro e talvez ele tenha tido mais oportunidades. E às vezes eu queria brincar com alguns brinquedos e meu irmão não deixava. E aí eu questionava minha mãe. Era uma criança, não entendia. E aí minha mãe sempre falava: ninguém vence, nada vence a bondade. Sim. E isso me marcou muito e hoje eu não tenho uma relação íntima com meu irmão, tá? Eu tenho com as minhas duas irmãs, mas com meu irmão a gente se respeita, mas a gente Mas não tem uma afinidade não total, tem afinidade, mas eu acho que veio já desde essa época. E só pra finalizar, e hoje minhas filhas têm de tudo, cara. Hoje minhas filhas, falando o que você falou, eu fico olhando, eu valorizo porque eu sei que eu não tive. Sim. E eu valorizo muito, eu vejo minhas filhas hoje elas têm o que elas querem, né? E eu fico olhando, falo, caramba, eu não tive isso. E quando eu ouço você falar que uma menina muito pobre estava com uma bonequinha assim, cara, se eu tivesse condição, eu ajudaria todas as crianças. Eu juro que você falou até do projeto, é algo que eu tenho muito na mente. E hoje, quando eu olhei aquela criança, eu lembro até, assim, dos meus familiares, porque, cara, eu tive na infância, eu sei que, cara, é um podcast sobre negócio, sobre engenharia, mas a gente não pode deixar de falar de situações adversas que nós vencemos e estamos indo longe graças a tudo isso que passamos, porque isso nos fortalece, porque a obra também nos traz a diversidade da vida. A minha irmã me escondia Yakult, velho. Todinho. E hoje, quando eu vou fazer compra, minha esposa fala, eu acho que seus traumas ficaram Com tudo certeza. nisso. Porque eu compro a certeza. rodo. Bolacha Traquinas, cara, Com é 12, certeza. 15 pacotes que a gente compra em casa. Com Sei certeza. que, né, por uma estética e porque tá fazendo dieta, não é bom, mas para as crianças eu compro, porque eu não deixo faltar. Então, mas aí, não sei se você... Vou cortar, depois você volta. Você já fez alguma imersão? Sim, Pablo já Marçal? fiz um retrocesso. Eu fiz aí o Método CIS do Paulo Vieira, fiz o Protagon do Wendel Carvalho. E vou te falar, a sua relação, você tá hoje em um outro momento de se cuidar, mas a sua relação com a comida tem tudo a ver com o lance de sua irmã Sim, te privar. sim. E aí você tem que cuidar, não sei se você já tratou Sim, isso, sim. mas você tem que tratar isso para você seguir em frente, senão você vai continuar. A pedra no sapato vai ser sempre. Eu fiz compra domingo agora com a minha família, né? E aí toda vez que eu vejo o Yakult, eu já não tenho essa ligação de comprar, tá? Tanto, mas eu compro, eu tomo Yakult, mas eu olho o Yakult e me dá um sentimento assim, uma mistura de coisa boa com coisa ruim. Sim, sim. Por quê? Porque eu lembro que passava a moça do Yakult vendendo e aí eu falava pra minha mãe, compra o Yakult, e às vezes minha mãe não tinha. E condição, ela não vai dar pra comprar. E quando tinha dia que minha mãe comprava, eu lembro que ela comprava aquela... Era um plástico, né? Um engradado, né? Acho que Cara, foi 36 eu ali. pegava aquele Yakult, É. eu falava, caraca, mano. E eu lembro de situações de minha mãe anotar, a moça eu acho que anotava, Marcava, ela não não tinha o dinheiro, sim. eu acho. E depois eu lembro de situações de a mulher do Yakult cobrar minha mãe e ela não ter o dinheiro, cara, Sim. pra pagar. E, cara, é uma coisa que mexe comigo. E toda vez que eu estou no supermercado e eu vejo aquele engradado de Yakult, eu vou lá naquele moleque. Tem lembranças, né? É uma Tem loucura, lembranças. cara. É pra você ver, né? Eu tava vindo pro podcast, e aí quando eu sentei ali, ouvindo tal, as conversas tal, em relação a tudo que o Thiago falou, tudo que, né, ele passou, e cara, todas as pessoas passam alguma coisa. Só que algumas vão colocar uma pedra no caminho e vão continuar. Outras vão levar Param. essa pedra e, assim, para fazer reflexão, momento reflexivo, mas elas continuam levar isso, Carregando. porque isso às vezes é um gás que às vezes precisa. Eu mesmo, todas as vezes que eu quebrei, eu tenho e trago algumas coisas do meu passado para me fortalecer e falar, não, preciso continuar. Pode continuar. Porque são coisas que de verdade me motivam. É igual você falou agora. Pra mim já vai ficar gravado isso aí que você falou. Toda vez que eu olhar pro Yakult eu vou lembrar de você falando, porque isso aí marca, né? Marca, cara. Marca. E assim, cara,
eu só tenho a agradecer de verdade, porque hoje meu dia foi diferente e, cara, finalizar desse jeito, eu sei que a gente vai conversar demais aqui, mas esse momento aqui vai ficar gravado pra minha vida. É isso aí. Sam, coloca aquele logo lá nosso lá, que agora a gente vai tocar aqui num assunto, dando continuidade aí no que você tá falando. Conecta Constru. Vou apresentar para você, Gustavo, aqui, Sim, primeira mão, sim. né? A gente já conversou nos bastidores. É um evento que nós vamos fazer agora no dia 6 de abril. É um evento para conectar as pessoas e é o que você falou. Você estava vindo para cá e tal, e você já foi positivo a sua vinda. E olha que curioso, a gente estava aqui, a gente grava o podcast em um dia para poder ir na próxima semana. Sim. E o Thiago e o Gustavo chegou aqui, eu estava entrevistando o Thiago Albuquerque, muitas pessoas conhecem, e finalizando, o Gustavo teve a oportunidade já de fazer ali uma conexão com o Thiago. E olha que eu sigo o Thiago há bastante tempo, mas aí, assim, de ver a história, de ver... Porque o Thiago não massageia ego de ninguém. E o grande problema hoje da internet é que as pessoas, elas querem ser alguma coisa que elas não são. Sim. A internet, ela pode colocar pessoas com muita visibilidade, mas também ela eleva pessoas que não têm nada de conceito. O Conecta Constru que você está fazendo, cara, é realmente para isso, para conectar pessoas seletas. Não são qualquer Não tipo é para de pessoa, todo mundo. tá? Precisa ter a mesma sinergia. Se não tiver a sua sinergia, não tem por que fazer. Exatamente. Uma coisa que assim é bem importante falar, é um evento, ele tem as suas despesas, ele tem que dar lucro, mas não é o meu principal objetivo. Eu tenho as minhas empresas e eu estou fazendo algo para poder ajudar as pessoas a ir para o próximo nível, e eu fazendo isso, eu também vou para o próximo nível. Eu quero conectar pessoas. Tanto que no meu evento vai ter 4 conexões. Sim. 4 rodadas de conexões, 2 de manhã e 2 à tarde, além do conteúdo. Para quê? Porque eu quero conectar o máximo de pessoas possível. Você vai conectar histórias, né? Além de conectar histórias, você vai dar oportunidade para muita gente que não tem, às vezes, o conhecimento de como captar cliente, de como fazer gestão de crise. O exemplo da Débora, Exatamente. que eu não conheço ela. Exatamente. E eu preciso dela. Sim. Eu já preciso dela. Exatamente. E você pode estar lá junto com ela e você fala, João, olha aqui, a Débora faz Exatamente. toda a documentação aqui para você financiar um imóvel. E eu você falo, Débora, vamos fazer um trabalho juntos. E você, quando conhecer a Débora, eu tenho certeza que, cara, você vai falar, eu preciso escalar no nível de financiamento. Porque ela faz isso. Inclusive, eu vou ao vivo aqui, eu já vou falar que você está convidado para o ConstruCast, que é onde a gente fala sobre financiamento de obras, fala de como desmistificar isso, e você já está convidado. Legal, será um prazer estar lá. E é isso, agora vamos voltar aqui falar sobre a sua trajetória. E aí você se forma engenheiro, você se frustra na primeira empreitada. E isso é para vocês entenderem, galera, é processo. Não tem como pegar atalho. Você tem que simplesmente aprender a suportar e, assim, saber que você vai superar as dificuldades. O momento que você está não vai te definir, o momento que você está não vai te afundar, mas ele vai te elevar se você se conectar com pessoas de extrema importância, pessoas que realmente você queira elevar. E aí, João, fui pegando reforma daqui, fazendo reformas em condomínios, me conectando com outras pessoas, e aí eu começo a elevar e entender. Porque assim, cara, eu errei em obras por não ter conhecimento de gerenciamento, por não ter conhecimento de que, se eu tirar o dinheiro aqui, vai dar déficit aqui, se eu comprar esse mais caro, não analisar o índice, por exemplo, dos orçamentos, se eu colocar uma mão de obra que, por exemplo, o meu azulejista está cobrando mais caro do que o encanador, se eu não equilibrar isso, eu não consigo terminar a obra. Então, assim, muitas pessoas pegam as obras achando que só o CUB está suficiente, e não é isso. Se você não aprender a precificar a sua obra, você fica com ela no meio do caminho, e aí você, é processo, é dor de cabeça, porque você não dorme, sua família afeta o casamento, porque, cara, se tem uma coisa que incomoda, é um cliente que, além dele
não ser um bom pagador, ele vai encher o saco. E o Thiago me falou uma coisa aqui que eu gravei e é verdade. Eu acho que quando o cliente contratar um serviço, ele tem que simplesmente deixar na mão de um profissional responsável. Ó, João, te contratei, cara, eu só preciso que você faça o meu sonho realizar, porque você está mexendo com sonho. E quando você mexe com sonho, você mexe com a expectativa. Quando você for contratado, você tem que analisar isso, porque senão, no meio do caminho, aconteceu comigo, eu errei em obras que, cara, eu me arrependo até hoje, mas aprendi com esses erros e ponderei aí para não errar mais. É isso, cara. O aprendizado, né? O que tem que ficar é o aprendizado, né? Nós somos imperfeitos, Sim. A gente tá num processo de aprendizado, de crescimento. Então nós vamos errar, nós vamos errar. E ao errar, você tem que aprender com aquele erro para no próximo processo você não passar por ele, né? Você vai passar por outros erros, Sim. mas se você passar pelo mesmo erro 2 vezes, aí você não aprendeu com aquilo. Talvez precise 2 vezes para você aprender e não passar 3, mas o importante é ter a consciência de aprender e melhorar, aprender e melhorar. Olha, no começo, meu primeiro erro, quando eu errei, né, minha primeira obra, eu corria. Parece até medo, brincadeira, né? Mas eu corria. E assim, cara, quando eu tive minha primeira crise de ansiedade, me dava muito sono. Mas muito sono mesmo, sabe? De querer dormir. O contrário, normalmente o pessoal fica acordado. Pra esquecer daquele momento que eu tava vivendo. E aí eu corria e falei, cara, eu virava um monstro na minha cabeça. Porque às vezes a situação era A e você entendia ela como B. E aí você vai criando aquele monstro dentro da sua cabeça, criando, você fala, cara, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou sair daqui? Falar? Uma coisa que eu vou colocar aqui, João, e eu acho que eu só falei isso por um amigo meu, que é o Rodolfo, que é da Priscila Bezerra, e eu tinha medo de frustração. Eu tinha medo, assim, você é casado também, então você vai entender o que eu falo. Eu tinha medo de chegar para minha esposa e falar, amor, não vai dar certo. Tinha medo de chegar e falar, não consegui terminar a obra. A construtora vai fechar. Meu CNPJ por trás do CPF vai falir. Primeiro o CPF, depois o CNPJ. Então, eu tinha um medo tão grande de frustração. E aí você não dividia, né? Não. Porque se você tem uma companheira que você possa dividir esse peso, você tá carregando um peso, Exatamente. Irmão. E olha que minha esposa é parceira, cara. Minha esposa, se eu falar pra ela, cara, eu vou pro lado do penhasco, ela vai falar, tem certeza? Ela vai fazer a gestão de crise primeiro, mas ela vai falar assim, tem certeza? Cara, eu não gosto disso não, mas eu vou ter que pular com você, não vou te deixar sozinho. Ela é um pouco mais velha que eu, então assim, ela tem visão, percepção de algumas coisas, tanto que agora ela virou empresária, agora tem loja de roupa, então tá aprendendo aí, tomando pancada que eu tomei lá atrás, né? Então, ela tá pegando. Mas aí eu falo pra você, nós precisamos fazer esse recuo e analisar a situação como se estivesse de fora. Pra você enfrentar ali, colocar a cara e falar, cara, eu vou pra frente, vou pra cima e acabou. Ah, vai dar errado? Vai dar errado. Ah, mas o cliente vai me xingar? Vai xingar. Mas é melhor você estar ali, pôr a cara pra bater e o cliente ficar insatisfeito com você naquele momento e passar do que você ficar se escondendo e parecer que o seu caráter não é um caráter original. Parece que você só se maquiou pra fechar a obra e depois abandonou. E acontece muito, tá? Acontece. A gente tava até falando aqui com o Thiago, você ouviu. E é isso que acontece quando você vai precificar uma obra. Sim. O cliente ele já olha para você desconfiado. Olha. Porque ele já tomou pancada, ele tá machucado, ele conhece alguém que já se frustrou durante uma obra, ele já contratou muitas vezes o pedreiro que não sabe fazer uma gestão, não contratou uma empresa. Então, assim, é uma relação machucada, digamos assim, né? A nossa relação com os nossos clientes. E isso acontece muitas vezes pelos próprios erros que nós cometemos e pelas pessoas que vieram antes da gente. E o grande problema, eu tô com um cliente que é dessa forma, ele tomou 453 mil de prejuízo de pagar a empresa, e a empresa simplesmente, cara, largou o cara. Eu fui conversar com ele, eu tava com a minha esposa, inclusive, o cara chorou na minha frente. E assim, é triste você ver que o cara tinha um sonho e o sonho dele virou água abaixo. Fumaça.
vai para a justiça, a pessoa que ele tá lá fazendo, fez a obra, contratou, tem 80 processos, era amigo de infância, o cara tá com Caramba, 80 processos, mano. 80 processos de abandono de obra, Tá maluco. de pegar Aí dinheiro. ele já é um estelionatário. Já é um estelionatário, mas o cara, eu E o vou cara fecha a obra. fecha a obra, João. Caramba, cara. Ele tem uma lábia. Pra você ter ideia, eu fiquei com prejuízo de Ninguém puxa, né, cara? ninguém é porque as pessoas não têm esse quando nós hoje temos empresa, fazemos pesquisas, puxamos certidão negativa de cliente, as pessoas têm que fazer isso também, tem que Ele puxar. vai lá, pega o sinal e some. E aí some. Aí o que acontece? Uma das coisas que mais eu fiquei frustrado é porque esse mesmo cara aí, ele me deu um prejuízo de R$51 mil. Peraí, o cliente, Não, o cliente me contratou, certo? certo? Aí esse cara que é de uma empresa, que eu não preciso falar aqui, até por Sim, conta de que processo, tem 80 que processos. tem 80 processos, ele ele me também- contratou para gerenciar as obras Você dele. não conhecia ele? Não conhecia. Eu tava no mesmo prédio que eu conhecia. Ele me contratou. Cara, esse cara me Então deixou ele dá num golpe em todo mundo. em todo mundo. Tanto Ele me no deixou cliente quanto no engenheiro, no empreiteiro. Em todo mundo, cara. Eu já vi empreiteiro lá na porta do prédio para ir buscar esse cara. Pô. Caramba, cara. Então, assim, é que eu tenho um corpo jurídico hoje que, né, todo mundo abre empresa, acha que é só abrir uma empresa, mas não é. Você precisa ter um contador de qualidade, você precisa ter um corpo jurídico que vai te auxiliar. E aí, esse meu advogado que foi me ajudando ali a me reestruturar, porque o prejuízo que eu tomei, cara, me deixou num déficit, não só financeiro, mas foi um déficit também que emocionalmente me abalou. Caramba, sim, cara, imagino, né? Ó, pra você ter ideia, a minha funcionária com certeza vai ver esse podcast. Ela ficou 6 meses sem receber R$1. Recebia só o Vale Transporte. Mas 6 meses. E Eu continuou sou com muito você. grato a Kélvia, que ficou 6 meses comigo, ali segurando a pancada comigo. Segura ela. Se você não segurar, me manda o WhatsApp dela que eu contrato. Na verdade, ela tem várias propostas aí, até de pessoas, de Michelle, Ingrid, que são pessoas, são já influenciadores do CREA também, direto estão pedindo ela. Sim, porque realmente é parceira, né? É. Eu brinquei aqui, mas é uma parceira, Parceira. porque outro já teria abandonado o barco, cara. Mas é o que você falou. E aí o mercado acaba ficando mais escasso, porque as pessoas, elas querem fazer isso. Quando você fecha eu hoje, tá? Eu vou falar de mim, Gustavo. Quando eu fecho um contrato hoje, eu fecho um contrato, não é só, eu vou fechar um contrato para ter o salário, não. Hoje eu fecho um contrato para ter aquilo que eu resolver do cliente. Então, se ele tem um sonho, eu vou lá e vou construir o sonho dele. Não é fechar um contrato para ter salário, cara. Faz igual você fez. Você não abriu vaga e viu o tanto de engenheiro que estava aí precisando de oportunidade? Sim. Aí eu falo para você, por que esses engenheiros não têm oportunidade? Porque será que eles não estão em outro nível ou ainda não conheceram o Conecta Constru? Porque eles não acessaram. Um dos motivos é não acessar novos ambientes, fazer conexão, conhecer pessoas. A gente tem que se abrir, cara. Hoje Exatamente. o mundo tá É o conectado. network. Tem que fazer o network. Uma das coisas que me levou a fazer o podcast é realmente, ó, a gente já tá aqui fazendo uma conexão. Você Sim. já vai me apresentar a Débora, que a Débora pode me apresentar uma outra pessoa, Sim. que eu posso apresentar muitas pessoas para ela. Sim, exatamente. E a gente vai criando isso, cara. São Se você conexões, não estiver né? conectado, Não. você está desconectado. E assim, ó, é como você falou, cara, e eu achei isso incrível. Você não tá fazendo, você na verdade está fazendo um propósito e discipulando pessoas para que outras pessoas conheçam, elevando o nível de outras pessoas. Muitas pessoas às vezes não sabem precificar e você vai levar alguém que já está ali, já tomou pancada, mas hoje é referência para outras pessoas. Então você está criando um ecossistema para todo mundo, não é só para você. É como você falou, cara, eu não preciso, não é minha principal fonte de renda, eu tenho outras empresas e vou seguir. Todo mundo sabe que você vai agregar na vida de outras pessoas. Isso é um retorno para você, é o que eu te falei, é igual você falou do Store. Eu corri, um gordinho correndo, você foi lá e falou, cara, eu vou correr. Todo mundo se motiva. Todo E mundo. era dia 1º de janeiro. Então, exatamente. Então, Muitas pessoas iam estar dormindo. E às vezes você está pensando, putz, eu tô acima do peso, eu não vou postar.
Mas, cara, você falou isso, né? Sim. De, você se incomodar. Né? E eu te falo, não se incomoda. A obra. Aí, ó, tá falando de obra e Tá no tem horário obra. errado. Você tá no horário errado, cara. Na verdade, eles já estão Que horas são? 6 e... Tá. Então, É tá. porque tem prédio que é 6, tem prédio que é 7. O prédio onde eu tenho meu escritório lá é só a partir das 6h30. Então começou. Então vamos acelerar aí que esse cara vai ficar furando nosso teto aqui, ó. Mas é o que você falou, E aí, sobre ambiência. Porque, cara, eu ouvi muitas pessoas me julgar porque eu posto tudo no Story. Se você olhar meu Story, você vai ver que eu posto café na obra, não pode faltar. Eu posto eu conversando com o pedreiro, conversando Mas é o dia a com o dia, engenheiro. cara. É o dia a dia. Eu mostro meu bastidor. Cara, todas as vezes... você nunca vai fazer um curso? Para mim, fazer um curso, eu preciso estar muito, mas muito, num nível muito elevado. E eu tenho algumas coisas, sim, que eu já tenho engatilhado, mas ainda não é o momento. Mas precisa estar bem organizado, né? Mas é uma das coisas que eu quero conversar com você. Porque, assim, eu estou nesse processo, né, de criar, de estruturar. Eu já tenho mentorados, Sim. mas eu estou estruturando algo maior. Sim. E você pode agregar para mim. Sim. Você pode estar lá junto comigo, agregando com algo que eu não faço, que é a sua área. Sim. Que a minha ideia é essa. A minha ideia é criar algo que, assim, tenha várias ramificações com várias pessoas especialistas em determinados assuntos que vai ajudar ali aquele grupo. Sim. É algo que depois eu vou te apresentar, é um projeto, mas isso já pode ser um início para você. Sim, exatamente. Estruturar algo que você pode ajudar, tenho certeza que você pode ajudar muita gente. E é aquilo, né? Eu vou repetir, cara, eu não tenho por que puxar saco, eu não... É igual o Thiago falou, cara, Verdadeiro. Fanboy, velho, eu não preciso ser fanboy não de ninguém. Mas antes de vir, eu analisei muito, cara. Eu fui lá, falei, não, deixa eu olhar, né? Tipo, você viu que eu já de pronto respondi. Eu não tenho por que não responder. Eu falei, mas deixa eu olhar. Por quê? Porque, cara, quando você vê que algo tem sinergia, algo que realmente está sendo criado com verdade, as coisas acontecem, pô. É igual você falou, você viu? Vocês estão com um projeto, com um propósito, você viu como o propósito caiu no colo de vocês? Sim. E as coisas vão acontecendo, exatamente. Cara. E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano que, cara... Não, vai ser pra quem quiser se mover, cara, pra quem realmente for sair da bolha, sair da zona de conforto, mas eu não tô na zona de conforto porque eu ainda não, cara, não fica com esse pensamento aí que você não tá na zona de conforto ou que você não pode prosperar. Se conecta, cara, faz igual eu fazia. Sabe o que eu fazia, João? De verdade, eu mandava mensagem. Eu tive um problema. Meu Instagram eu criei porque eu era estagiário, cara, de garçom. Pra você ser estagiário, eu não sabia o que era um prego 17x21, 18x27, eu não sabia. E aí eu pesquisei um perfil e, cara, como cubicar o concreto. Pesquisei esse perfil, me ajudou. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu vou postar. Quando eu estiver na obra, eu vou postar aqui e vou mostrar como faz. Vou aprender na prática mesmo e vou postar, criar um post aqui, como cubicar concreto, como você o cordão do bloco ali, o assentamento, como você fazer impermeabilização. Pode ver que se você pegar meus vídeos de impermeabilização, todos estão embaixo d'água. Só que hoje eu tenho uma professora que é a Priscila Bezerra, que é de impermeabilização, e ela me ensinou lá que até o meu post não estava 100%, mas ela falou que estava. O que valeu foi a sua intenção de postar e aprender. Você tem que estar pronto para aprender. Ninguém sabe tudo. É isso aí, é sentar, né, cara? Igual eu tava falando agora aqui nos bastidores, o menino que veio aqui com o Thiago, ele é da equipe do Pablo Marçal. Exatamente. E eu falei, eu quero estar lá, eu quero ouvir o Pablo Marçal, conheço ele da internet, não tive a oportunidade de me conectar com ele, mas eu quero sentar na cadeira, não quero... Você vê como que são as coisas? A gente pode hoje acessar as pessoas através dos nossos contatos. Sim. Mas eu quero ir lá como aluno, eu quero sentar e ficar ouvindo, cara. Eu quero estar entre as pessoas. E aí agora você imagina. Se você escutar aquela pessoa que às vezes viu o Pablo Marçal e falar, não gosto desse cara. Já vi vários. Aí você fala, cara, você não gosta, mas eu gosto e eu quero acessar. Aí, olha a oportunidade que você criou. Você estava a 50%. Hoje você já está a 73%, porque já tem uma pessoa que está lá, que vai te levar, que pode... Você vai chegar. É igual, mano, esse cara vai fazer barulho agora. Ele vai fazer obra aí, mas a gente tá falando de obra, isso aí. E a gente tá finalizando de boa. Mas é aquilo que você falou, se conectar. Cara, e não... As pessoas acham... Eu já ouvi pessoas falar que o network não é necessário.
Eu Mas já onde ele ouvi tá? falar. Quem falou estar aonde? É isso que você tem que ver, cara. É o que eu posso te falar. Eu posso ter certeza que hoje ele... Não tenho nada contra a questão de CLT, não falo de empreendedorismo mesmo, porque eu resolvi empreender. Eu já trabalhei de CLT, mas ele foi criado com a metodologia e com a educação de CLT. É isso, cara. Você precisa ouvir quem tem resultado. Já falei isso aqui várias vezes. Se a pessoa que está falando algo para você não tem o resultado que você quer, não importa quem essa pessoa seja. Coloca aqui, ó, entra por um lado e sai pelo outro. Dá atenção, fala, tá bom, você tá certo. Não adianta discutir. Eu não discuto, porque, como que diz o ditado? Dá murro em ponta de faca. Dá murro em ponta de faca. E outra, você só tem que receber conselho de quem tá acima de você. Se tá no próximo nível, eu escuto conselho. Você ouve. Exato, é o que eu Agora, falei. não tá no Mas, próximo nível, cara. Se você não tem o resultado, você fala, mano, fica aí que eu tô indo pra lá. É igual você querer saber escalabilidade, sendo que a pessoa nunca escalou. Se ela nunca escalou, como que ela vai te ensinar, né? Como que ela vai te ensinar a vender, como que ela vai te ensinar a precificar, sobre contrato, sobre gerenciamento, se ela nunca fez gerenciamento. Não vai ensinar. Bom, Thiago, foi um prazer aí, Gustavo, ó. Gustavo. Gustavo. O Thiago é top, mas o Thiago... Eu fiquei com o Thiago falou tanto Não, aqui o Thiago marcou, cara. ficou na minha cabeça. Eu vou te falar cara. uma coisa que eu deveria ter feito um pix pra ele, porque o que eu anotei Faz ali... pra mim que eu mando pra ele. O que eu anotei ali foi bacana, cara. Então, assim, galera, eu conversei hoje com o Gustavo, engenheiro civil. O cara tem uma grande história, não sabia, ele chegou a morar na rua e hoje ele é engenheiro, tem uma construtora e uma história maravilhosa. Vale a pena vocês conhecerem essa história completa do Gustavo. E para finalizar, deixa aí sua mensagem final, Gustavo. Fala o que você quiser. Cara, eu quero primeiro, né, antes de falar minha mensagem final, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar usando a minha história para motivar pessoas, porque eu tenho certeza que a visibilidade que você tem, a visibilidade que você vai chegar, e tenho certeza que minha história vai motivar. Eu também quero deixar aqui que você que está assistindo aí, cara, não se abata pelo momento que você está vivendo. Simplesmente arregace as mangas e saiba, o momento que você está vivendo não te define. Ele simplesmente está capaz de elevar o seu nível. Então você aí que nos ouve, que já segue o João, cara, não se desespere. Existe momento para tudo. Existe um propósito acerca de todas as coisas. E essas coisas vai passar, vai melhorar. Não é do dia para a noite. Mas se você suportar o processo, você vai chegar no topo da montanha. É isso aí, Gustavo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que a gente possa ter ajudado aí. A sua história é grande e eu tenho certeza que você vai muito longe ainda. Pode ter certeza. E é isso, galera. Vamos em frente que vai vir bastante coisas por aí. Tamo Bora. juntos. Valeu, obrigado, hein, João? Valeu. Até mais.